Vamos dar continuidade às nossas aulas. Na nossa última aula, nós estivemos falando sobre razão e proporção. Na aula de hoje, vamos falar a respeito das grandezas, fazendo um comparativo entre as grandezas. E aí, a gente traz um primeiro passo antes de falar sobre regra de três simples e composta. Na aula de hoje, vamos falar a respeito das grandezas. E grandeza nada mais é do que comparar, ou melhor, medir nada mais é do que comparar duas grandezas, utilizando uma delas como modelo ou padrão. Para o exemplo, nós temos aqui que uma costureira, para obter as medidas de uma pessoa, utiliza uma fita métrica, que lhe permite comparar as medidas da pessoa com as da fita métrica, que se baseia no metro como unidade de medida. Além do mais, ela então irá desenhar um molde e o irá utilizar como padrão para o corte do tecido. Ou seja, as medidas deste molde serão então uma grandeza que será utilizada para fazer a roupa nas mesmas proporções da pessoa. Bom, nós vamos falar precisamente aqui das grandezas diretamente proporcionais e das grandezas inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentarmos o valor de uma delas em um certo número de vezes, o respectivo valor da outra grandeza igualmente aumenta o mesmo número de vezes. Assim, quando diminuímos o valor de uma delas, proporcionalmente o respectivo valor da outra também diminui. Ou seja, sendo duas grandezas x e y diretamente proporcionais, então existe uma constante k de tal sorte que, se eu tenho um y igual a um kx, ou seja, estou informando que as grandezas y e x são proporcionais, me gerando uma constante k. Essa constante nada mais é do que a razão entre y e x. Isso indica que elas são diretamente proporcionais, pois, se eu colocar aqui, por exemplo, 2 está para 3. Se eu multiplicar aqui o numerador por 2, o denominador também eu teria que multiplicar por 2 para continuar com o mesmo valor constante. Então, essa é uma das definições quando você vai olhar para grandezas diretamente proporcionais. Se eu multiplico o y por 2, o denominador também eu vou multiplicar por 2. Se eu dividir o numerador por um certo número, o denominador deverá também ser dividido pelo mesmo número. Uma observação importante são com respeito aos números diretamente proporcionais. Neste caso, quando eu falo dos números diretamente proporcionais, vamos supor que eu tenho uma sequência de números x1, x2 até um xn. Então, se eu pego e comparo com os números y1, y2 até o yn, eles vão ser diretamente proporcionais. E aí seria interessante você tomar nota a respeito disso, que eles serão diretamente proporcionais se e somente se a razão entre o x1 com o y1, o x2 com y2, até o xn sobre yn, eles vão me gerar uma mesma constante k. Ou seja, o x1 é igual a k vezes y1, o x2 é igual a k vezes y2, o xn é igual a k vezes yn. Claro, é o mesmo procedimento que nós utilizamos na definição aqui que a gente utilizou com respeito a grandezas diretamente proporcionais. Só que você vai notar aqui que o número de pares formados vai ser um pouco maior do que quando eu coloquei inicialmente apenas dois números x e y. Agora não, eu tenho um conjunto de números proporcionais a um outro conjunto. Então é importante você observar que isto aqui, ó, tudo é igual a uma certa... Rapidinho. O que a gente vai observar? Que tudo isso aqui é igual a uma certa constante k. Tá ok? Então, dando continuidade, nós temos aqui um exemplo. O comprimento de uma peça de tecido e seu preço são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Ora, vamos lembrar a seguinte coisa. Se eu estou comprando uma peça de tecido com um certo valor x, se eu dobrar a quantidade de tecido, o que acontece com o preço? Também vai dobrar. Se eu triplicar o tamanho dessa peça de tecido, o que acontece com o seu preço? Também vai triplicar. Isso indica o quê? Que à medida que aumenta a quantidade de tecido,
vai aumentar o preço de forma proporcional. Portanto, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Bom, é algo que a gente tem que estar bastante ciente com respeito às grandezas diretamente proporcionais. Uma grandeza aumentou, a outra aumenta na mesma proporção. Se a primeira foi multiplicada por 2, a segunda também tem que ser multiplicada por 2. Se eu dividir a primeira por 2, a segunda também vou ter que dividir por 2. E aí entra a definição de grandezas diretamente proporcionais. Vejamos mais um exemplo. Os números 15, 17, 21 e 25 são, respectivamente, diretamente proporcionais aos números x, y, z e 275. Quais os valores de x, y e z? Ora, se esses números 15, 17, 21 e 25 são diretamente proporcionais, respectivamente, a x, y e z e 275, eu posso afirmar para vocês que 15 vai estar para x, o 17 vai estar para y, o 21 vai estar para z e 25 vai estar para 275. E podemos notar aqui que eu poderia simplificar o 25 e o 275. Tudo por 25 dá 1. E se eu não estou enganado aqui, vai dar 11. Faça essa continha aqui, ó. Você pega aqui o 275, divide por 25. Realmente dá 11. Bom, dando continuidade aqui, já simplificado, a gente viu que 25 sobre 275 é igual a 1 sobre 11. Ou seja, 15 sobre x é igual a 1 sobre 11. O 17 sobre y também é igual a 1 sobre 11. O 21 sobre z também é igual a 1 sobre 11. Ou seja, feitas essas igualdades, nós vamos descobrir que é um x, o y e o z. Então vamos lá começar por 15 sobre x igual a 1 sobre 11. Faço aqui uma multiplicação produto. A gente vai lembrar aqui da definição de proporção, quando eu tenho a igualdade de duas razões, para determinar, no caso, um dos valores que está faltando, eu faço o produto dos extremos igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Portanto, você vai ter que x vezes 1 é x e 11 vezes 15 é 165. Feita essa primeira igualdade, vamos para a segunda igualdade. Você vai tomar agora o 17 sobre y e igualar a 1 sobre 11. Ou seja, quando você faz essa igualdade, novamente você pega o produto dos meios, y vezes 1 é igual a y, e 11 vezes 17, que é igual a 187. Por último, eu vou pegar o 21 sobre z e vou igualar a 1 sobre 11. Feito isso, multiplico z vezes 1 é z, 11 vezes 21, você vai encontrar 231. Portanto, os valores de x, y e z são, respectivamente, 165, 187 e 231. Bom, com respeito às grandezas inversamente proporcionais, o que é que nós podemos dizer? Que duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos o valor de uma delas um certo número de vezes, o respectivo valor da outra grandeza diminui o mesmo número de vezes. E ainda, quando diminuímos o valor de uma delas, proporcionalmente, o respectivo valor da outra aumenta. Ou seja, sendo duas grandezas x e y inversamente proporcionais, então existe uma constante k de tal sorte que, se eu tenho um y, para ser inversamente proporcional, o y tem que ser igual a uma certa constante multiplicado pelo inverso de x. Ou seja, a minha constante k é igual a y sobre 1 sobre x. Então, isso me diz o quê? Que o y é inversamente proporcional ao x. Bom, há uma observação agora importante, é quando os números são inversamente proporcionais. Veja que eu não estou falando duas grandezas inversamente proporcionais, os números são inversamente proporcionais. Neste caso, se eu tenho um conjunto de números x1, x2 até o xn, e o outro conjunto y1, y2 até o yn, eu vou dizer que esses dois conjuntos são inversamente proporcionais, respectivamente, se e somente se o x1 estiver para o inverso de y1, o x2 está para o inverso de y2 e o xn está para o inverso de yn. Lembrando que aqui se torna igual uma certa constante k. Feito isso, nós podemos ainda escrever que x1 vezes y1 é igual a x2 vezes y2, que é igual a xn vezes yn,
que é igual a uma certa constante k. Só observar aqui que quando eu pego x1 dividido por 1 sobre y1, você vai conservar a primeira parte x1 e multiplica pelo inverso de 1 sobre y1. E você vai encontrar x1 vezes y1. A mesma coisa eu faço com x2, y2, xn, yn, e aí outros que você tiver, tá ok? Então vejamos aqui alguns exemplos. O número de dias gastos na execução de uma obra é direta ou inversamente proporcional ao número de máquinas empregadas na obra. Por quê? Então vejamos bem. Se eu tenho um número de dias que vai ser gasto numa certa obra, a obra, considerando que essa obra não vai mudar, ela continua com essa mesma proporção, a gente vai perguntar, se eu aumentar o número de máquinas empregadas, o que acontece com o tempo gasto? Ou seja, se eu estou gastando um certo número de dias nesta obra, com certa quantidade de máquinas, se eu dobrar a quantidade de máquinas, o que é que se espera para essa construção? Que a quantidade de dias para esta obra vai cair pela metade. Então, nós dizemos aqui que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Por quê? À medida que aumenta-se o número de máquinas, o que acontece com os dias gastos vai diminuir, e de forma proporcional. Isso considerando que as máquinas trabalham da mesma maneira. Tá? Bom, mais um exemplo é os números A, 3 e 4 são, respectivamente, inversamente proporcionais aos números 12, 8 e B. Qual é o valor de A e B? Bom, se eles são inversamente proporcionais, você tem que o A vai estar para o inverso de 12, o 3 vai estar para o inverso de 8 e 4 vai estar para o inverso de B. Ou seja, eu vou escrever como segue. A está para o inverso de 12, o 3 está para o inverso de 8 e o 4 está para o inverso de B. Lembrando que isso aqui são constantes, portanto são iguais. Se eles são iguais, eu vou também lembrar para vocês que quando eu tenho A dividido por 1 sobre 12, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 12A. Ou A vezes o inverso de 1 sobre 12, que é igual a 12A. 3 sobre 1 oitavo é a mesma coisa de 3 vezes 8, que dá 24. E 4 sobre 1 sobre B é a mesma coisa de escrever 4B. Ora, se isto aqui são iguais, eu posso afirmar para vocês que 12A é igual a 24 e que também 4B é igual a 24. Ora, se 12A é igual a 24, você pode concluir que o valor de A é igual a 2. Agora, se o 4B for igual a 24, você vai concluir que o B é igual a 6. Então, os valores de A e B são 2 e 6, respectivamente. Vamos para mais um exemplo. Agora vamos falar de divisão em partes diretamente proporcionais. Aqui também chamado muitas vezes de regra da sociedade. Às vezes nos deparamos com problemas que solicitam a divisão de um número em partes diretamente proporcionais a um outro grupo de números. A divisão de um número em partes diretamente proporcionais a outros números dados consiste em se determinar as parcelas que são diretamente proporcionais a cada um dos números dados e que, somados, totalizam o número original. Ou seja, a divisão do número n em partes P1, P2, P3 até um certo Pn, diretamente proporcionais aos números reais, diferentes de 0 a 1, a 2, a 3 até um certo An, respectivamente, baseia-se em encontrar a constante k, real não nula, tal que. O que eu estou afirmando? Se o P1 é proporcional a 1, é porque P1 é igual a K vezes A1. A gente viu isso na definição de grandezas diretamente proporcionais. Você pode voltar um pouquinho o vídeo e ver essa definição. No caso, P2 é proporcional a A2, P3 é proporcional a A3, Pn é proporcional a K vezes An. Detalhe importante é que quando eu somo P1 mais P2, P3 até um certo Pn, isso aqui vai me dar o valor total, ou seja, o número que eu quero dividir em. Neste caso, depois de calculado o valor da constante k, basta substituí-lo nas igualdades onde foi usado, realizar as contas para descobrir o valor de cada uma das partes. Vamos a alguns exemplos para que essa definição fique mais clara para vocês. No caso, divida o número 630 em partes diretamente proporcionais a 6, 7, 8 e 9. Agora, se eu quero dividir em partes proporcionais, eu vou escolher 4 números.
x, y, z e w, de tal forma que sejam proporcionais a 6, 7, 8 e 9, respectivamente. Se eles são diretamente proporcionais, eu tenho que x está para 6, y está para 7, o z está para 8 e o w está para 9. E tudo isso é igual a k. Ora, se tudo isso é igual a k, se eu pego x sobre 6 igual a k, você vai perceber que o valor de x vai ser igual a 6k. Se eu pego o y sobre 7 igual a k, você tem que o valor de y é 7k. Da mesma forma, o z vai ficar igual a 8k e o w vai ser igual a 9k. Bom, feito isso, nós sabemos que se eu somar x mais y mais z mais w, essa soma tem que dar 630. Ora, mas quem é x mais y mais z mais w? É somar o 6k mais 7k mais 8k mais 9k. Isso igual a 630. Se eu somar 6 mais 7 dá 13, 13 com 17 dá 30k, igual a 630. Ora, nesse caso, o valor de k é igual a 21. Ora, se eu tenho o valor de k que é igual a 21, veja que o valor de x é igual a quanto? 6 vezes k. Portanto, o valor de x passa a ser igual a quanto? A 6 vezes 21, cujo resultado é igual a 126. Se eu quero o valor de y, é 7 vezes k, ou seja, 7 vezes 21, cujo resultado é 147. Se eu quero o valor de z, é igual a 8 vezes k, 8 vezes 21, cujo resultado é 168. E por último, você tem o valor de w, que é 9 vezes k, ou seja, 9 vezes 21, cujo resultado é 189. Esses são os valores procurados. Mas vamos para mais um exemplo, agora tratando com dinheiro. Suponhamos que Antônio, José e Pedro tenham se associado para comprar um terreno no valor de 60 mil. Isso acontece. Pode acontecer também. Antônio entrou com 30 mil, José com 20 mil e Pedro com 10 mil. Algum tempo depois, venderam esse terreno por 90 mil. Qual é a parte que cabe a cada um deles? Bom, se você for observar, se eles cada um gastou, primeiro, 30, o segundo 20 e o terceiro 10 mil, quando eles venderem o terreno, eles têm que receber de acordo com o que eles invertiram. Portanto, eles vão receber de forma diretamente proporcional. Logo, se eles vão receber diretamente proporcional, vamos supor que o valor de Antônio eu vou chamar de VA, o valor de José é o VJ e o valor de Pedro é o VP. Ou seja, o valor de Antônio é proporcional a 30 mil. Já o valor de José é proporcional a 20 mil. E o valor de Pedro é proporcional a 10 mil. E esse VA, VJ e VP é o que eles vão receber baseado na venda de 90 mil. Porque a soma dos três tem que dar 90 mil. Bom, e se você observar, quando eu somo 30 mais 20 mais 10 mil, vai dar o valor que eles compraram o terreno, que foi 60 mil. Lembrando que como são proporcionais, eles são iguais a um certo K. Portanto, o valor correspondente ao Antônio vai ser 30 mil vezes K. Já o valor correspondente ao José é 20 mil vezes K. E o valor proporcionado a Pedro vai ser 10 mil vezes K. Ou seja, você tem VA igual a 30 mil K, VJ igual a 20 mil K e o VP igual a 10 mil K. Lembrando que a soma dos três tem que dar 90 mil. Ou seja, se eu somar 30 mil K mais 20 mil K mais 10 mil K, esse valor tem que somados juntos, deverão dar um total de 90 mil. Ora, mas se eu pego 30 mil mais 20 mil mais 10 mil, você vai ter aí 60 mil K igual a 90 mil. Ora, esse 60 mil vai dividindo. Portanto, o valor de K é 90 mil dividido por 60 mil, cujo valor de K é igual a 1,5. Ora, se eu tenho o valor de K que é igual a 1,5, eu tenho um valor correspondente ao Antônio, que é 30 mil vezes K, ou seja, 30 mil vezes 1,5, cujo resultado vai dar 45 mil. Já o valor correspondente a José é 20 mil vezes K, ou seja, 20 mil vezes 1,5, ou seja, 30 mil. Já o valor correspondente a Pedro é 10 mil vezes K, ou seja, 10 mil vezes 1,5, ou seja, 15 mil. Se você somar 45 mil mais 30 mil mais 15 mil, você vai encontrar aí 90 mil. Ok? Vamos dar continuidade.
a nossa aula, falar agora de divisão em partes inversamente proporcionais. Além dos problemas que solicitam a divisão de um número em partes diretamente proporcionais, encontramos aqueles em que a divisão deve ser realizada em partes inversamente proporcionais. Neste caso, a divisão de um número em partes inversamente proporcionais a outros números dados consiste em se determinar as parcelas que são inversamente, não é diretamente, mas inversamente proporcionais, ou diretamente proporcionais, está certo, desculpe, diretamente ao inverso de cada um dos números dados, e que somados totalizam o número original. Ou seja, vamos supor que eu tenho um número, vou dividir nas partes em P1, P2, P3 até o Pn, e seja inversamente proporcional a A1, A2, A3, a N. Portanto, o P1 seria K vezes o inverso de A1. O P2 seria K vezes o inverso de A2 até o Pn. Ou seja, se eu somar P1 até Pn, vai ter que dar N. Ou seja, depois de encontrar o valor de K, nós vamos substituir esse valor de K para descobrir quem são os valores procurados. Então vamos para os exemplos. Divida o número 36 em parcelas inversamente proporcionais a 6, 4 e 3. Ou seja, suponha que os números x, y e z são inversamente proporcionais a 6, 4 e 3, respectivamente. Assim, o x vai estar para 1/6, o y vai estar para 1/4 e o z vai estar para 1/3. E tudo isso igual a k. Ora, o x vai ficar igual a quanto? 1/6 vem multiplicando k, e o valor de x passa a ser igual a k sobre 6. Lembrando que o k multiplica 1. Já o valor de y vai ser o quê? K sobre 4. E o valor de z vai ser igual a K sobre 3. Se eu somar x, y e z, nós temos que dar um total de 36. Mas antes disso, eu preciso somar K sobre 6, mais K sobre 4, mais K sobre 3, que é os valores de x, y e z. Note que eu tenho que tirar aqui o M, MC de 6, 4 e 3, que é igual a 12. Então, se você pega 12 e divide por 6, é igual a 2 vezes K, 2K. 12 dividido por 4 é igual a 3 vezes K. E 12 dividido por 3 é 4 vezes K. Somando aqui 2 mais 3 mais 4 é igual a 9K sobre 12. E simplificando, você vai encontrar 3K sobre 4. Ora, 3K sobre 4 é a soma de x mais y mais z. Só que esta soma é igual a quanto? A 36. Portanto, 3K sobre 4 é igual a 36, cujo valor de K vai ser igual a 48. É só notar que o 4 vai multiplicar o 36, que por sua vez vai ficar dividido pelo 3 que estava multiplicando e vem dividir. Portanto, quem são os valores de x, y e z? Olha, o valor de x é K sobre 6, ou seja, é 48 dividido por 6, cujo resultado é igual a 8. Já o valor de z é K sobre 4, ou seja, 48 dividido por 4, que é igual a 12. Já o último valor z é K dividido por 3, ou seja, 48 dividido por 3, cujo resultado é 16. Vamos lá para mais uma questão. O tempo já está um pouco corrido, mas peço a você um pouco de paciência para que a gente possa concluir esse assunto. E você também pode estar assistindo aos poucos, tá bom? Então, mais um exemplo, um pai deixou 2.870.000 para serem divididos entre seus 3 filhos na razão inversa das suas idades. Ou seja, que são 8, 12 e 28. O mais novo vai receber mais. E o mais velho vai receber menos. Nesse caso, vamos logo direto aqui, sem mais delongas. O x, que é considerado o filho mais novo, o y, o filho do meio, e o z, o filho mais velho. Então, x vai estar para 1/8, o y vai estar para 1/12 e o z vai estar para 1/28. Isso tudo igual a k. Da mesma forma como a gente fez na questão anterior, quem vai ser o valor de x? É k sobre 8. Quem vai ser o valor de y? K sobre 12. Quem vai ser o valor de z? K sobre 28. E se eu somar esses 3 valores, na verdade eu estou somando quem? K sobre 8, mais K sobre 12, mais K sobre 28. E eu vou tirar o MMC, que dá 168. Divide por 8, vai dar 21 vezes K. Pega o 168 novamente, divide por 12, dá 14 vezes K. Pega o 128, divide por 28, dá 6 vezes K. Somando 21, 14 e 6, nós vamos encontrar aqui 41K sobre 168. Lembrando que essa soma tem que dar 2.870.000. E aí você vai multiplica 2.870.000 vezes 168
e divide o resultado por 41, você vai encontrar 11.760.000. Portanto, quem vai ser o valor correspondente ao mais novo, que é x? Ou seja, o x é k sobre 8, ou seja, é 11.760.000 dividido por 8, cujo resultado é 1.470.000. O valor correspondente a y vai ser k sobre 12, ou seja, 11.760.000 dividido por 12, que vai dar 980.000. E o mais velho vai receber 11.760.000 dividido por 28, cujo resultado é 420.000. E vamos agora para a última parte da nossa aula, falar de divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais, ou seja, que é a parte composta. O mesmo procedimento que a gente utiliza com relação à divisão em partes diretamente proporcionais e inversamente. Só que aqui você vai usar os dois ao mesmo tempo. Portanto, quando eu falo que o P1 ele é diretamente proporcional a 1 e inversamente proporcional a B1, você vai ter que escrever dessa forma. O P1 é igual a K vezes A1 sobre B1. E os outros da mesma forma. Procedimentos são os mesmos. Vamos para dois exemplos para concluirmos, um exemplo para concluir nossa aula. Divida o número 981 em partes diretamente a 2, 6 e 3 e inversamente proporcional a 5, 9 e 4, respectivamente. Ou seja, se você vai pegar o x, você vai dividir por 2, só que ao mesmo tempo multiplicado por 1/5, uma vez que ele é diretamente proporcional a 2, ó, x está diretamente proporcional a 2, só que está ao inverso de 1/5, o de 5. O y é diretamente proporcional a 6 e o inverso de 9. O z é proporcional a 3 e o inverso de 4. Neste caso, quem vai ser o valor de x? Vai ser 2/5 vezes k, ou seja, é 2k sobre 5. O valor de y, aqui você vai poder simplificar o 6 e o 9, dividindo tudo por 3. Portanto, vai dar 2/3 vezes k. Já aqui por último, você vai ter 3 sobre 4 vezes k. E aí estão os valores de x, y e z. Da mesma forma como a gente fez nos anteriores, nós vamos somar o x mais y mais z. E essa soma vai ter que dar 981. Mas antes, precisamos tirar o MMC de 5, 3 e 4, que é igual a 60. Então, 60 por 5 dá 12 vezes 2k dá 24k. 60 por 3 dá 20 vezes 2k dá 40k. 60 por 4 dá 15 vezes 3k, 45k, cuja soma aqui vai dar 109k sobre 9. Lembrando que esse 109k sobre 60, desculpa, é igual a 981, já que é a soma de x mais y mais z. E aqui você vai pegar o 981, vai multiplicar por 60, e ao resultado você divide por 109, cujo valor de k é igual a 540. Procedimento análogo ao que a gente fez nos anteriores, você vai ter que o valor de x vai ser 2 vezes 540 dividido por 5, cujo resultado é igual a 216. Já o valor de y é 2 vezes 540, lembrando que é 2k sobre 3, portanto é 2 vezes 540 dividido por 3, cujo resultado é 360. E por último o valor de z, que é igual a 3k sobre 4, ou seja, 3 vezes o valor de k, que é 540 dividido por 4. E aí você encontra 378. E aqui eu encerro mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Essa aula foi um pouco longa, mas não poderia deixar para uma próxima aula. Aqui a gente conclui mais esse assunto sobre grandezas. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Se estiver gostando, dê seu like. Se não, dê o seu dislike. Aproveite, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até a próxima aula.